médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência. O milagre, em qualquer circunstância, não é mais que labor intenso e recapitulação de sacrifício, de persistência no objetivo por atingir. Nada existe sem preço. A lei de retribuição funciona em todos os caminhos. Sementeira e colheita, ação e reação, temos o que buscamos. Se desejais direitos no céu, não ouvides as obrigações na terra. Se vos esforçardes, desde já, na sublimação da própria alma, renunciando às sombras do egoísmo e da ignorância, mais depressa formais o alto patrimônio de luz do merecimento próprio e entrareis, de imediato, na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível. Pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado pelo médium Chico Xavier, do livro Tocando o Barco. Mais uma bela mensagem, né, para a gente refletir. E agora, com a prece inicial, será o nosso irmão César. Boa noite, senhoras e senhores. Fechemos nossos olhos. O propósito é só para melhor nos concentrarmos na cadeira. Por dia de cedo, a espiritualidade amiga que nos assiste a cada quarta-feira, aqui já se faz presente. Em nossa tela mental, coloquemos o meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. E eles possamos falar do arrubro de nossas almas. Senhor, eis que aqui nos encontramos, na caminhada de regresso à casa do Pai, onde vós disseste que há várias moradas. Sabemos o quanto temos ainda a caminhar. Por isso te pedimos que nos dê sabedoria para prosseguirmos, pois adquirindo a sabedoria, Senhor, chegará a força, a fé, a esperança, chegará a paz. Cristo, Senhor nosso, vós que dissestes que onde dois ou mais reunidos estivesse, lá tu estarias. Auxilia-nos, através de teus propósitos trabalhadores, a compreender mais uma mensagem que nos chega. Em mais uma quarta-feira, hoje em particular por nosso irmão Túlio Aguiar. Na compreensão da mensagem, Jesus, interiorizando dentro do nosso ser, busquemos em prática colocar em nosso dia a dia, para que assim, quanto antes, cheguemos às esferas onde vós se encontra, para auxiliar os tantos irmãos, Senhor, que ainda nem te conhece e nem vós ouviu falar. Mas lembremos, meus irmãos, que o Cristo disse: a quem mais for dado, mais será cobrado, e quem nos cobrará é a nossa própria consciência. Fica conosco, Senhor. Auxilia-nos a vencermos a nós mesmos. Auxilia-nos, Senhor, pois somos nossos maiores adversários. Que assim seja. Te pedimos, Senhor, também por esses nossos irmãos que desencarnaram hoje nesse trágico acidente em São Paulo. Que Jesus os conforte toda a família de todos eles. Agora nós vamos iniciar nossa palestra com o tema Autoconhecimento e Progresso Moral, um tema muito bom. O nosso palestrante da noite de hoje é o nosso irmão Túlio Aguiar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sim, agora sim. Eu tenho visto só os desencarnados, né? Bom, uma grata satisfação e alegria, mais uma vez, estarmos aqui, nesta casa de amor e caridade, onde permeia, né, em todos os seus ambientes, físicos e espirituais, o amor do Mestre amado Jesus. Os primeiros momentos em que nós nos compreendemos enquanto ser.
Mesmo que inconscientemente, já deveríamos ter o hábito ou a prática de buscar esse exercício. O autoconhecimento, ele é profundamente, extremamente fundamental, vital para a compreensão do Evangelho de Jesus. Porque, se bem analisarmos ou perguntarmos qual o sentido do Evangelho de Jesus para cada um de nós, qual o sentido do Evangelho de Jesus? O sentido do Evangelho de Jesus é um só. Só existe um sentido no Evangelho de Jesus. E esse sentido é despertar consciência. Esse é o sentido do Evangelho de Jesus. Despertar consciência. O Evangelho de Jesus, ele não vai promover modificação em ninguém. Por quê? Porque essa é uma necessidade do ser. O indivíduo, então, tem que perceber-se, através do processo do autoconhecimento, a despertar a consciência para as suas necessidades rumo ao progresso. Principalmente em relação ao progresso moral. Então, Jesus, em determinado momento, vai nos dizer: dá para enxergar? Então acertei na fonte. Vamos ler rápido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Olha só. Então, quando Jesus fala, né, como está lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém virá ao Pai senão por mim. Precisamos antes compreender alguns elementos dessa passagem, né? Como o sentido aí de vem, tá? Essa tradução é a tradução da Bíblia de Jerusalém, e nesse caso, como ela foi traduzida, né, do aramaico, do grego e do hebraico, o vem aí, que é a tradução do grego, é no sentido de chegar. Então, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Tá? Olha só. Só que Jesus, ele não disse assim, né? Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. O que Jesus tem? Consciência plena de quem Ele é. Jesus tem a perfeita convicção daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai divulgar, da mensagem que precisa ser propagada. Cabe a cada um de nós, então, saber que caminho é esse que Jesus propõe. Porque olha só, quando nós não conhecemos o caminho, né, nós vamos daqui para uma viagem e vamos percorrer um determinado caminho, e nós não conhecemos esse caminho, nós nos sentimos seguros em ir por esse caminho? Se não conhecemos esse caminho, nos sentimos seguros? Não. Não é verdade? Se não conhecemos, como é que eu posso confiar? Então eu preciso compreender que proposta é essa que Jesus traz. Porque ele afirma. E ele ainda finaliza dizendo: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Um pouco mais à frente, Jesus vai dizer assim, olha, enxergará o reino de Deus aquele que se assemelhar às criancinhas. E Jesus, obviamente, não falava da criança no sentido quê? Físico, né? No sentido pequenino. Mas ele falava de algo grandioso que ocorre
principalmente de uma forma muito espontânea, nas primeiras fases da infância, que é a transparência moral da criança. Então Jesus diz, olha, para que possamos enxergar, ou para que possas enxergar o reino de Deus, é necessário que alcances essa transparência moral. E aí uma luz se acende. Porque olha só, onde é que está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Podem falar, viu? Dentro de nós. Né? Então Jesus diz, olha, é preciso que alcances uma transparência na tua conduta moral para que possas enxergar algo que já está dentro de ti. Como é que eu posso então fazer isso? Despertando consciência. De que maneira? Na compreensão de que o Evangelho de Jesus não é uma proposta para o meu semelhante. É uma proposta primeiramente para mim. Porque eu preciso então fazer esse mergulho para dentro do meu eu, fazer esse processo de olhar para dentro de mim mesmo, que é a busca do autoconhecimento, para que ao fazer este mergulho, eu descubra duas coisas. Eu vou descobrir, porque o processo é de transparência, o processo é de verdade, então eu vou estabelecer uma comunhão com essa proposta. Uma identificação com essa mensagem do caminho que Jesus então nos propõe. E nesse mergulho íntimo que nós fazemos, olha só, eu vou descobrir apenas duas coisas. Eu vou descobrir aquilo que eu já tenho adquirido ao longo das minhas oportunidades reencarnatórias, que eu aprendi após sucessivas quedas ou não, e que a doutrina espírita então traz para a gente sob o nome de faculdades adquiridas. As faculdades adquiridas, então, é aquilo que eu posso ofertar em oportunidade ao meu semelhante. Maravilha. Mas o processo é de transparência. O processo é de autoconhecimento, para que, no futuro breve, eu compreenda essa proposta da progressão moral. O progresso moral. O segundo elemento, a segunda descoberta nesse processo de autoconhecimento, é justamente aquilo que eu ainda preciso trabalhar em mim. As necessidades que eu ainda preciso corrigir. Né? Só que isso não vai acontecer no mundo fantástico. Isso vai acontecer no nosso dia a dia. Isso vai acontecer nas situações do cotidiano. Para que daí então, ao despertar essa consciência, eu comece a compreender porque sou eu o responsável por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo e por aquilo que eu acho. E eu só posso ter essa percepção se eu fizer o exercício de autoconhecimento. Esse mergulho, essa busca, essa comunhão para com Cristo. E então eu vou me encontrar diante deste caminho, e ao estar diante deste caminho, eu vou sentir firmeza, segurança para trilhar este caminho. Ao caminhar com Jesus, e não é aquela fantasia ou aquela utopia de que eu aceito a vida com Jesus, eu agora estou... Olha só, caminhar com Jesus é caminhar sobre um tapete de rosas vermelhas, ou é caminhar e ao longo do caminho vou me deparar com pedras, espinhos, tormentas e buracos? E aí, é a primeira ou a segunda opção? Segunda, não é? Mas olha só, as tormentas, as pedras, os buracos, os espinhos, fora Jesus quem colocou ao longo do caminho? Ou somos nós com as nossas atitudes equivocadas, não é? E a capacidade que temos de transferir para o outro aquilo que nos cabe, não é?
E quando a gente olha ao longo do caminho e não encontra mais ninguém para transferir as nossas responsabilidades, a gente ainda acha para quem transferir, né? Por que a gente acha? Porque a gente é brasileiro. E brasileiro não desiste nunca, né? E aí então, esgotaram-se todas as possibilidades. A gente tem essa vida assim, por quê? Porque tá vendo? Seu pai age dessa maneira. Você é assim, você é irresponsável, você é isso. E sempre você. E diante das propostas e das oportunidades no dia a dia, eu esqueço do eu. E quando eu sinto então que as forças já estão esgotadas, eu clamo ao Pai e eu digo assim: olha, Senhor meu Deus, toma, Senhor, este fardo, porque eu não tenho condições de carregar. Vai funcionar isso? O fardo é de Deus? Não é? Então, quando é que eu percebo isso? Quando eu desperto consciência. Quando eu entro no processo de autoconhecimento. Para que eu possa saber o tamanho do passo que eu posso dar nesse caminhar com Jesus. Porque Jesus não espera que a gente venha dizer: olha, eita, aquela palestra realmente me tocou. Aquele livro realmente me tocou. Agora eu sou um novo ser. Eu sou mais paciente, eu sou mais tolerante. Mas ao sair daqui do William Crookes e ao dobrar a esquina, e eu me deparar com a primeira tribulação que ocorra, o que é que vai acontecer? Eu vou agir como esse novo homem ou vou agir como o homem anterior? Como o homem anterior. Mais ou menos, né? Às vezes mais para menos, né? Por quê? Porque é a condição em que ainda nos encontramos. Olha que exemplo prático. Didaticamente, a doutrina espírita diz assim: o espírito no processo de evolução tem 3 fases: simplicidade e ignorância, desenvolvimento intelecto-moral e estado superior, espíritos superiores. Na simplicidade e ignorância, cometemos contrariedades à ordem divina, à lei divina? Sim. Em todas as esferas, a lei é a mesma, é imutável. É uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito. Porém, Deus é justo. Deus é bom, é misericordioso. Se eu então estou na simplicidade e ignorância, perante a essas contrariedades, eu tenho atenuantes a essas minhas contrariedades, porque eu sou simples e ignorante. Mas no processo de evolução, na etapa em que nos encontramos, é aquela em que o Evangelho diz assim: ninguém pode se dizer mais ignorante da palavra de Deus. Muito será cobrado que muito for dado. Lembram dessas passagens? E aí o que é que acontece? Espiritualidade diz: estamos na fase do desenvolvimento intelecto-moral. Conhecemos a lei. Precisamos agora colocar em prática. Se naquele primeiro momento eu tinha atenuantes para as contrariedades, no momento do agora, em que eu não sou mais, não padeço mais na ignorância, embora muitas vezes eu tente agir como sendo ignorante, e vamos ver o que isso nos provoca, ao estar nesse momento, para essas contrariedades, eu tenho atenuantes? Não. Eu tenho o quê? Agravantes. Porque eu não padeço mais na ignorância. E no exemplo do dia a dia, como é que a gente então comprova isso? Olha só. Quando eu estou na simplicidade e ignorância, eu não tenho o crivo da razão. Eu não tenho uso do livre-arbítrio, porque prevalece em mim os instintos primitivos, elementares, mecanismo de defesa, sobrevivência. Mas no momento em que eu estou na etapa atual, que é a etapa 2, didaticamente, nós já temos então o crivo da razão. Já temos ou já fazemos uso do livre-arbítrio. Só que olha que maravilhoso. Joana de Ângeles diz assim: analisar, ponderar, refletir. São modalidades do ato de ouvir. E em meio às situações no dia a dia, muitas vezes a gente ouve ou a gente quer que prevaleça as nossas vontades e verdades.
Na discussão familiar, a gente quer perder? Não. Se eu já entrei na discussão, eu quero no mínimo o quê? Ganhar. Não é? Depois eu cato os prejuízos. E aí eu entro com aquela invenção de brasileiro chamada o quê? Desculpa. Porque foi invenção de brasileiro, porque funciona também. Né? Aí olha só. Estamos então nessa etapa. Eu tenho então agravantes para essas contrariedades. E no dia a dia, olha como é que acontece. Eu chego, me deparo com meu irmão, como é o teu nome? Gilvan. Aí me deparo com o Gilvan. Estou passando e de repente Gilvan vai e me dá um chute na canela. Olha só. O que é que eu digo para Gilvan? Ô Gilvan, que é isso, meu irmão? Vá com Deus, isso acontece. É assim que a gente age? É muito. Eu digo o quê? Corra, Gilvan, porque 1,20 m eu tenho só de perna, meu irmão. Para eu alcançar é rapidinho. E eu vou querer o quê? Me vingar, revidar. Não é? Só que olha só, o que acontece espiritualmente? Quando eu desperto em mim esse desejo de revidar, de vingança, eu me remeto na fração milionésima de segundo àquele ser que está lá no estágio o quê? Primitivo. Mas eu faço parte daquele estágio? Não. Eu faço parte do estágio que deveria o quê? Ponderar, analisar, refletir, né? Observar circunstâncias e perdoar. Né? Se eu não ajo daquela maneira, então o que é que acontece? Uma pedrinha que eu lancei lá no caminho. Né? Um buraquinho que eu abri ao longo da estrada. Aí a doutrina espírita diz então para a gente, olha, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de busca dessa comunhão com Jesus, é necessário então que você faça uma reforma. E como é que a doutrina espírita chama essa reforma? Reforma mais alto, reforma. E aí eu pergunto, por que a reforma não é coletiva? Se nós vivemos na coletividade, não seria mais fácil uma reforma coletiva? Porque a reforma é de intimidade. É uma reforma onde eu preciso o quê? Parar. Onde eu preciso observar. Onde eu preciso fazer um mergulho para dentro do meu eu, para que eu possa fazer aquelas duas descobertas. Os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes são edificantes. Jesus, meus irmãos, nunca foi teoria. Jesus é prática. Jesus é ação. Jesus é movimento. Jesus é convite. Jesus todos os dias nos convida a esse processo de autoconhecimento, para a descoberta desse ser cristão ou desse ser espiritualizado que deveremos praticar todos os dias, para que seja essa a nossa condição principal. Ao longo desse caminhar com Jesus e ao longo da sua proposta evangélica, nós vamos descobrir dois verbos. São dois verbos que representam o sentido do evangelho em nós. Né? E aí, quando nós lançamos isso para algumas casas, rapidamente as pessoas têm uma tendência, quando nós perguntamos qual é o verbo, o primeiro verbo que vem à nossa mente é o amar. Não é? Mas o amar é a finalidade. O amar é aquele percurso que está lá ao final do caminho. Porque precisamos verdadeiramente ou amar verdadeiramente, no sentido evangélico. Precisamos fazer este processo de despertar consciência para esse entendimento. Emmanuel diz assim, olha, precisamos amar tal qual Jesus. Porém, a maneira como nós amamos é uma maneira, Jesus ama sentimento. E nós amamos, deixa eu pegar a palavra correta aqui.
não é circunstancial, tá? Mas eu vou usar ela porque agora me fugiu a palavra. Jesus ama sentimento. Jesus ama. Lembrei. Nós condicionamos o nosso amor. Eu amo se, eu amo quando. Se o outro me contrariar, eu não amo mais. Se o outro me trair, aí é que eu não amo. E ainda bota um pingo de vingança. Fazemos ou não? Existe isso ou não? Feridas. Crenças. E que precisamos o quê? Reprogramar, retrabalhar, reformar. Só que ao longo desse caminho, né? E o caminho com Jesus? É um caminho reto ou cheio de curvas? É um caminho reto. Não tem desvios. Não tem atalhos. Mas nós criamos atalhos ou não? E como é que nós chamamos os atalhos para chegar mais rápido no lugar? Porta larga. Porta larga. Eu vou me reformar? Por quê? Se é mais fácil colocar a culpa no outro. Se é mais fácil dizer que a responsabilidade foi do outro. Se é mais fácil eu dizer que, olhem só, mas eu vou falar porque eu pedi misericórdia, né? Se num processo de dor, se num processo de traição, que é algo que machuca, é mais fácil eu dizer que a culpa foi do outro, do que eu fazer o processo de reforma e buscar analisar num processo de autoconhecimento as minhas atitudes, os meus pensamentos, né? As minhas palavras. Só que Jesus também disse assim, olha, eu sou o caminho. E agora nós compreendemos esse caminho com Jesus. E ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E 2019 anos depois, buscando uma memória assim, bem breve, para a gente não se aprofundar tanto nas nossas últimas reencarnações, a gente vai buscar só 2019 anos para cá. Jesus tinha dito isso. E 2019 anos depois, quando o meu irmão Gilvan me chutou a canela, qual foi o meu primeiro pensamento? Me vim revidar. Então, algo está faltando em nós. Algo está faltando em mim. E o que está faltando? Autoconhecimento. Inclusive para que a gente possa se perceber a potência que cada um de nós é. A capacidade transformadora em si mesmo que cada um pode realizar. Ao longo desse caminho, compreendendo Jesus enquanto verdade, olhe que ele disse, muitos falarão em meu nome, enganarão até aos escolhidos. Naquele momento, Jesus falava em relação aos médiuns. Mas os escolhidos somos todos nós. E a partir do momento em que eu já conhecedor da palavra, a partir do momento em que eu já pertencente a essa fase do desenvolvimento da intelectualidade, que me cobra agora a prática moral, ágil, tal qual o ser que quer ocultar a verdade, vou então cair ou não ao longo desse caminho. Nós caímos ou não ao longo do caminhar com Jesus? Caímos, cairemos e muito. Por quê? Porque é a nossa condição. Olha só, meus irmãos, naquela época, muitos chegavam ao Mestre em dor, em angústia, em sofrimento, em lamentações, e chegavam aos pés do Cristo, e o Cristo então estendia a mão. Não é isso? Mas olhem só, tem lá na Bíblia, tem lá no Evangelho, quantos Jesus puxou daqueles que, para aqueles que ele tinha estendido a mão?
Quantos Jesus puxou para que se levantassem? Quem acertava ganhar uma visita hoje a nosso lar, viu? Acompanhado. Quantos? Nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Vamos descobrir o primeiro verbo do sentido do Evangelho para cada um de nós. Sabe por que Jesus não puxava ninguém? Jesus estendia a mão para que aquele que estivesse em queda despertasse consciência para sua capacidade de se levantar. Mas a necessidade era de quem? Era de Jesus? Não. Então o outro que estava em queda precisava o quê? Querer. Primeiro verbo que representa o sentido do Evangelho em nós. Querer. É preciso que o ser queira a transformação. É preciso que o ser queira a reforma. Mas não é um querer com que pequeno, não. É um querer lá próximo do acreditar. Da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Despertar de consciência. Então é preciso que o ser queira se levantar. Aí olha só, o ser ia e queria no primeiro momento, se levantava. E Jesus dizia, olha, ides e não peques ou não erres mais. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, vai e reflete nas tuas condutas. Reflete no porquê de teres caído. De teres aceito a queda. E então o ser ia, se levantava e saía. Quando dobrava a esquina, o que é que acontecia? Caía de novo. Porque verdadeiramente quis? Não. Sabe por quê, meus irmãos? Para caminhar com Jesus, para o processo de reforma, para o processo de crescimento espiritual, para tudo na vida, eu preciso pagar o preço. Eu preciso pagar o preço. Por isso que, muitas vezes, tem um livro chamado, da capinha azul, acho que é, não sei se é Reforma Moral, não, eu não lembro agora o nome dele. Eu só sei de uma coisa, que eu antes de conseguir ler esse livro todinho, eu fechei e abri umas 4 vezes. Porque todas as vezes que eu pegava na capa, era um tapa na cara. Por quê? Porque eram reflexões para que pudesse despertar o quê? A responsabilidade minha, íntima, de que sou eu o responsável por aquilo que me ocorre. E na mensagem de hoje, está aqui, olha só, interessante. Ela começa mostrando esse movimento de Jesus e diz assim, a casa não se levanta sem alicerce. Eu tenho um alicerce, mas para a casa ficar de pé, é necessário que eu queira. Porque a casa vai ficar de pé só? Não. Lá no meio da mensagem ele vai dizer assim, temos o que? Buscamos. Então agora o que nós vamos falar é forte, mas é verdadeiro. Temos a vida que queremos ter. Está tudo certo. Não tem nada errado. É preciso que eu o quê? Desperte consciência. É preciso que... Conhecem a metáfora do cachorro? Não? Olha só. A metáfora do cachorro diz assim. É até que horas, Denise? 5:50? Então é até antes do mais você, né? Olha só. A metáfora do cachorro diz assim. Certa vez, lá por uma estrada americana, um senhor estava com o seu carro fazendo uma viagem. E de repente ele se depara que o combustível está quase no fim. E ele então ficou temerário, preocupado, onde é que ele poderia abastecer, porque ele não via posto algum, né? Mas um pouco mais à frente, ele viu lá um casebrezinho e identificou que era um posto de gasolina. E quando ele chegou perto daquele posto, ele viu lá a bomba e ele viu um senhor sentado em uma cadeira, balançando lá, vendo só a brisa passar e tal.
E ele então encostou, se identificou, desceu e tal, e foi abastecer. E quando ele foi abastecer, ele começou a ouvir um choro de dor, um choro de sofrimento, e que ele identificou que não era humano, era de um animal. Quando ele então olhou ao lado, ele viu um cachorro, e o cachorro chorava horrores, uivava horrores. E ele então chegou para aquele senhor que estava na cadeira e disse assim: Senhor, o que tem este animal? Não, de quem é este animal? Ele disse: é meu. O que ele tem? Ele disse: dor. Disse, dor? Mas por que ele tem dor? Porque ele está deitado sob a tábua. E ele disse: de fato ele está deitado sob a tábua. Mas por que ele deitado sob a tábua ele ia ter dor? Porque saindo da tábua tem um prego. E ele está deitado em cima do prego. E aí ele disse: e por que ele não sai de cima do prego? E aí o Senhor disse: porque ele reúne forças, energias para chorar, para reclamar. Mas ele não reúne energias para produzir um movimento e sair daquela situação. Ocorre ou não ocorre isso no nosso dia? Muitas vezes, meus irmãos, confundimos. Muitas vezes interpretamos de uma maneira equivocada as dificuldades, os problemas, que são reais, nos afligem, nos machucam, mas não são convites para a autopiedade. São convites para que possamos sair dessa inércia em que muitas vezes nos acomodamos e que, por não fazermos essa reflexão de autoconhecimento, não despertamos consciência para o tempo que desperdiçamos com reclamações, lamentações, queixas, quando na verdade deveríamos produzir movimento para fazer algo diferente. Porque se eu verdadeiramente quiser, eu vou promover a transformação. Jesus enquanto verdade. Isso é tão profundo, meus irmãos, mas tão profundo, que até no sentido da oração em relação ao perdão, nós vamos despertar consciência e perceber que muitas vezes nos equivocamos até no ato de orar. Olha só. Certa vez, Jesus estava encostado lá no templo, observando a atitude daquelas pessoas que iam buscar os sacerdotes para a oração. E então entravam e buscavam, alguns iam diretamente orar, outros iam lá no gasofilácio, lá no potezinho de barro, botavam uma moeda lá, e de repente chega um de seus discípulos e diz assim: mestre, como eles oram, né, mestre? E aí Jesus diz: é verdade, como eles oram, né? Mas em verdade vos digo, olha só que maravilha, se estás a depositar a tua oferenda no altar, e lembra tu que teu adversário tem alguma pendência contra ti, deixa a tua oferenda no altar, e ide reconciliardes com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Guardem no coração. Jesus falou numa tacada só sobre autoconhecimento, sobre despertar de consciência, sobre lei da reencarnação, numa passagem só. Aí a gente reflete, tá, e no nosso dia a dia, né? No que isso implica em eu não saber orar? Olha só, aí a gente traz para o nosso dia a dia. Vamos começar o nosso dia, e aí a gente prepara o nosso dia com uma oração, e ao sair de casa, ainda naquele clima da oração, eu saio e aí eu pego aquela bênção da Fernandes Lima, né? Agora mais abençoada do que nunca, né? E aí o que é que acontece? Quando eu vou fazer a curva, quem é que passa na minha frente? A moto, tá vendo? Ninguém erra. O motoqueiro entra na minha frente com tudo. E quando ele entra na minha frente com tudo, o que é que eu digo para esse meu irmão? Meu irmão, vai com teu coração cheio de paz e luz. É muito.
Eu só não chamo de bonito, mas eu vou falar tudo o que vier à minha mente. Olha só. Cadê o meu foco na oração que eu fiz? Mas tudo bem, eu continuo o meu dia. E quando eu estou no caminho para o trabalho, eu lembro da promessa que minha esposa fez. E ela não está aqui hoje, eu vou poder falar. A promessa que ela me fez: olha, amor, quando você chegar em casa, eu vou preparar aquele jantar maravilhoso, aquele prato que você adora, tá? Para quando você chegar no trabalho, tá tudo certinho. Eu digo: ô, meu amor, só você mesmo, né? E vou para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, que eu entro na minha sala, eu dou aquele sonoro bom dia. Quem me respondeu? Nem o eco. Aí o que é que eu faço? Oh, meus irmãos, que Deus abençoe o dia de vocês, não é? É muito. Eu vou dizer que povo mais educado, que isso, que aquilo. E vou lá. E quando eu chego na minha mesa, está aquela pilha de relatório. Aí eu vou agradecer o meu chefe? Não, eu vou reclamar. E aí eu vou potencializando assim o meu dia, criando uma esfera vibracional altamente o quê? Negativa e deletéria. Mas eu vou dessa maneira, irradiando o meu dia dessa maneira, com essa energia. Mas eu vou torcendo ao mesmo tempo para que o dia acabe logo. Porque quando eu chegar à noite, eu vou ter o quê? Jantar. Então é minha referência de fuga. Aí o dia acaba, né? Eu vou lá, quando eu saio da empresa, que eu dobro a esquina, quem é que eu encontro? O mesmo. Eu digo: não é possível. Mas aí eu estou no processo de reforma. E eu digo o que para ele? As mesmas coisas, só que eu digo de trás para frente. Aí olha só, e eu estou torcendo então que eu chegue em casa rapidamente. E quando eu chego em casa, eu vou para onde logo? Para a cozinha. E quando eu chego na cozinha, o que é que eu encontro? Uma panela fria e um pacote de miojo. E eu digo o quê? Meu amor, amor da minha vida. Posso falar nem muito, que a Denise e a Verinha estão aqui, conhece, né? Conhece também, pronto. Amor da minha... O que eu vou fazer? Eu não quero mais jantar, não. Isso é um absurdo, você me prometeu, blá, 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 blá. E sai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o quarto conversar com os meninos. Não quero mais não jantar. Aí vou para o quarto dos filhos. Quando eu chego no quarto dos filhos, o que é que acontece? Assim que eu entro, eu me deparo com aquele cenário, onde quarto de adolescente é tudo igual hoje em dia, né? Qual é o cenário? A luz fechada, o ar desligado, o computador ligado, a luz apagada e o menino de casaco. Não é? Ainda vou defender essa teoria para descobrir o que é. Aí o que é que acontece? Quando eu entro, eu encontro lá na cama um papel sobre a cama. E eu digo: tá vendo? Fiz bem vir para aqui. Escreveram uma carta para o painho. Quando eu entro lá, que eu pego, o que é aquilo? É o boletim. O menino ficou em quantas? 10? Acho que falta de misericórdia. Ficou em 3. Olha, aí eu digo o que para ele? Que é isso, campeão? Vamos lá, a gente supera, vamos junto aqui, isso acontece? Não. Eu vou dizer o quê? Que absurdo, eu pago escola cara para você o ano todo, para você estar fazendo isso. Você está brincando, você está pensando que eu sou o quê? Dinheiro nasce em árvore. E aí o que é que acontece? Eu não quero saber mais de nada. Já ofendi colega de trabalho, o motoqueiro, né, que eu esquecendo, colega de trabalho, chefe, a esposa, os filhos. E agora eu vou conversar com Deus. Por quê? Porque não é possível que eu vá brigar com Deus, né? E aí eu vou lá. E aí eu entro cabisbaixo, cabeça baixa, eu entro lá com os dedinhos aqui pelo canto da cama, que é para mostrar a Deus que eu estou o quê? Em sofrimento, porque Deus não sabe. Eu estou lá em sofrimento. Aí eu vou conversar com Deus. E aí eu chego para Deus, já em arrependimento. É importante que a gente compreenda que nesse breve momento eu estou em arrependimento. E aí eu chego para Deus e digo assim: ó, vou fazer a minha prece. E é sincera. Senhor meu Deus, Pai de todo o infinito, Deus da misericórdia, Criador de todas as coisas. Senhor, meu dia hoje foi um dia difícil. E eu estou aqui, Senhor, neste momento, em comunhão contigo, em respeito ao amor que eu tenho a Ti e que vós tem a mim, para te pedir perdão. Pedir perdão, Senhor, porque hoje eu ofendi a pessoas a quem eu amo. Ofendi a colegas de trabalho, ofendi o meu chefe. Mas eu estou, Senhor, aqui arrependido. E quero te prometer, Senhor, que a partir de hoje
eu serei um novo ser. Serei uma nova pessoa, mais paciente, mais tolerante, mais resignado. Porque, Senhor, não quero voltar a agir mais como essa pessoa ignorante. E então, Senhor, eu te prometo e te peço perdão. Que assim seja. Foi bonita a minha prece? Foi, não foi? Vai funcionar? Podem falar. Foi sincera, foi verdadeira. Vai funcionar? Nenhuma vírgula. Nenhuma. Tem uma passagem lá em Gálatas que diz assim, olha: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Está lá. A primeira carta que João escreveu aos Galácios, na Grécia. 59 anos, se não me falha a memória, depois de Cristo. Mas ele escreveu. E então, o que isso representa? Vamos refletir sobre aquela passagem lá de Jesus? Lembra da passagem? Já tinha esquecido, né? Olha só, Jesus diz assim: se estás a depositar as tuas dores, as tuas lamentações, as tuas angústias, os teus sofrimentos para Deus, e lembra tu que teu adversário cometeu alguma coisa contra ti, pausa. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus não nasce para todos no mesmo momento. Aí vamos buscar a prece do César. O César ao final disse: Senhor, ampara aqueles, né, que ainda padecem na ignorância de te conhecer. Não foi esse sentido, César? Olha só. Por quê? Porque tem pessoas para quem Jesus ainda nem nasceu. Tem alguns que estão esperando Jesus voltar. E nós precisamos ter misericórdia para com todos e com o cabo, inclusive comigo mesmo. E aí então Jesus diz assim: olha, se eu nasci para ti, por quê? Porque tu foste em meio à dor buscar o refúgio na oração, então eu já despertei na tua consciência e no teu coração. Então a responsabilidade, como o Evangelho diz, muito será cobrado de quem muito for dado. A responsabilidade é tua e não dele, mesmo que ele tenha sido o propagador da ofensa. Mas para ti eu já nasci. Se eu já nasci para ti, podeis oferecer a outra face. Então deixa a tua oferenda e vai lá buscar a reconciliação, porque estás na condição de orientar, porque eu já nasci, já despertei para ti. E vai enquanto ainda é tempo, ou seja, aproveita a atual oportunidade, porque outras oportunidades virão, mas não sabemos quando. Então devemos compreender que tudo o que nos ocorre são oportunidades para que possamos despertar o nosso melhor. Seja o companheiro difícil, seja a esposa intolerante, seja o filho intransigente, rebelde, seja aquele parente, como é que se diz? Difícil, seja o colega de trabalho que quer puxar o tapete. Tudo isso são oportunidades para que a gente possa compreender e despertar em nós o nosso melhor. Ao longo desse caminho, nós vamos perceber o segundo verbo. Porque falamos que vamos cair e vamos levantar várias vezes. E o que é então que faz com que ao cair eu me levante e eu queira continuar? É o segundo verbo. Primeiro, o querer. O segundo, perseverar. Viver a vida com Jesus é ser perseverante. Era o que Jesus era, perseverante ao longo da sua proposta e do seu apostolado. Então, se queremos essa modificação, se queremos essa reforma íntima em nós, devemos verdadeiramente querer e ser perseverante, porque as oportunidades virão e não podemos mais empurrar para terceiros responsabilidades que são nossas. Por fim, então, Jesus diz:
Eu sou a vida. E Jesus certa vez disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Olha só. E quando nós pensamos na vida que temos, devemos, nesse processo de autoconhecimento, perceber aonde eu estou tendo abundância na minha vida. Porque quando Jesus fala a vida em abundância, é a vida física e a vida espiritual. A vida física é necessária a abundância para que eu possa propagar e semear o bem. E a vida espiritual deve ser abundante, porque a abundância da vida espiritual é o reflexo dos meus esforços em me melhorar. E Jesus diz: eu vim para quem tem vida. E a vida tem que ser abundante. Então somos merecedores de uma vida abundante. Porém, precisamos querer pagar o preço, perseverando pelo trabalho, pelo esforço, pela reflexão, né? Pela busca dessa intimidade, desse processo de ligação da criatura com o Criador, ou religião. Religião no sentido da ligação, do religare da criatura com o Criador. Deus, meus irmãos, nos ama. E nos ama da exata maneira em que nos encontramos. Mas Deus nos ama com a plena certeza e convicção de que temos hoje a capacidade de fazer melhor do que fizemos ontem. Basta que nós acreditemos em nós mesmos. Porque o Criador acredita em nós desde o momento da criação. E nos criou eternos por essa convicção. Chegaremos à finalidade para a qual nós somos criados? Sim. Mas o esforço, o querer e o perseverar é de cada um. As ferramentas nós temos. Autoconhecimento, despertar de consciência. Para que a gente finalize, vamos deixar aqui aquele mantra. O mantra é aquela palavra, aquela frase, aquela música que a gente repete tanto, que ela ganha uma conotação positiva em nossa mente. E aí nós materializamos. E esse diz assim: sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Anotaram? Perderam. Então, meus irmãos, que possamos permanecer nessa sintonia de reflexão e dessa busca de intimidade com Jesus, para que possamos despertar a consciência plena em nós a cada dia. Assim seja. Então, meus irmãos, queremos agradecer ao nosso irmão Túlio, né, por essa maravilhosa palestra, né, que nós possamos despertar, né, a nossa consciência, né, e seguir os caminhos de Jesus. Então, antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro é que no dia 18 de maio, aqui no Willem Crux, teremos o seminário com o tema Bastidores da Obsessão, as raízes do suicídio. Nós vamos trazer duas facilitadoras da Paraíba, Denise Lino e Suênia Freire. Será, assim, um evento maravilhoso que todos possam, né, comparecer. A entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis e a inscrição aqui na livraria pode ser também pelo site. E também divulgar o nosso 5º Congresso Espírita Alagoano com o tema O Sermão do Monte. Data 5, 6 e 7 de julho de 2019. As inscrições, R$ 120 à vista na federação, ou também divide no cartão. O local será no Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso. Pode ser também 150 em até 10 vezes no cartão. E os palestrantes Ana Tereza Camasmi, Rossandro Klinger, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Menezes, Arthur Valadares, um palestrante fabuloso, e Calci Roriz. Então, estão todos convidados para esse evento. Então, vamos agora fazer a nossa prece final, que será feita por nossa irmã Zilda.
Eu convido a todos a fechar os olhos. Eu sei que estamos todos muito reflexivos, depois de tantas informações que o nosso querido Túlio nos trouxe. E vamos imaginar que Jesus está aqui, entre nós, e agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, diante desse banquete de amor e de luz. Que possamos, Senhor, a cada instante, lembrar que Tu nos conhece profundamente. Tu olha nos nossos olhos, Tu chama pelo nosso nome. Somos individualidades únicas, a quem Tu ama incessantemente e vibra pelo nosso progresso moral e espiritual. Gratidão a Tu, que tem tanto feito por nós, e nós tão pequeninos que somos. Agradecemos a Ti tão pouco, Senhor. Que não nos percamos na nossa caminhada, que busquemos nos reformular a cada instante, nos conhecendo, nos amando, servindo na Tua seara de amor e de paz. Buscando, Senhor, vibrar por esse nosso país tão necessitado de amor e de misericórdia, por essas crianças que foram ceifadas da vida prematuramente, e por esses rapazes, Senhor, que também Tu ama igualmente a todos nós. Tenha misericórdia das famílias e acolhe a todos em Teu seio de amor e de paz. Na certeza da Tua misericórdia, continuemos a reflexão que hoje levamos em nosso coração para buscar nos conhecer e nos transformar, seguindo essa luz, pois verdadeiramente Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que a nossa Mãe Maria nos acolha em seu manto de amor e de bondade, nos fortalecendo, nos dando sempre a certeza de que somos amados. Que a Tua paz siga conosco para os nossos lares, abraçando a quem lá estiver nos aguardando, com esses bálsamos que aqui recebemos. Gratidão eterna ao Cristo amigo, permanece conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de enviar um abraço fraterno para os nossos irmãos da Rede Brasil Espírita que nos assiste. Então, meus irmãos, encerramos a nossa primeira parte dos trabalhos e agora iremos para os passos. Quem ficar, por favor, fique em silêncio e em prece. Obrigada e boa noite.